Olá e uma excelente noite para você. Está começando agora na tela do SBT mais uma edição do Tá na Hora Amapá. Hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E vamos abrir esse primeiro bloco com informações da área policial. E falo para você que um militar do Exército morreu na rodovia do Centenário depois de perder o controle da moto que conduzia. Ele tinha 20 anos. Acompanhe. O acidente aconteceu na zona norte da rodovia do Centenário. A vítima fatal foi um soldado do Exército identificado como Lucas Rodrigues Pantoja, de 20 anos. Ele morava no bairro Brasil Novo, estava de folga e voltava para casa. O militar teria perdido o controle da direção da moto de 50 cilindradas. Pelo rastro dos pneus, Lucas atravessou parte da pista e bateu no canteiro central em um dos postes de iluminação. O soldado morreu no local. Outro militar que passava reconheceu a vítima e disse que ele estava há quase 3 anos no Exército. E uma mulher foi presa em Oiapoque depois de investigações sobre a participação dela em um crime que aconteceu no começo do mês em Calçoene, contra 2 menores. A mulher de 22 anos, presa por policiais civis em Oiapoque, é apontada como líder de um grupo criminoso em Calçoene. A operação reuniu agentes de vários setores, incluindo o setor de inteligência. Ela é investigada de ser a mandante de um homicídio e de uma tentativa contra 2 adolescentes, no começo do mês. O motivo dos crimes estaria ligado ao crime organizado. 4 mandados foram expedidos. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar e outro pela Polícia Civil. A acusada foi encontrada durante as buscas aos envolvidos. Um deles continua foragido. Você vai acompanhar agora que 2 pessoas foram presas no município de Santana em uma operação que apreendeu drogas na área portuária da cidade. A apreensão dos entorpecentes foi feita por policiais da Patamo na área portuária da cidade de Santana. As equipes receberam informações do setor de inteligência sobre o carregamento que desembarcaria no porto e que os responsáveis estariam em um carro preto. O veículo foi localizado e os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. Com eles, militares encontraram um tablete de cocaína. Perguntados sobre a origem da droga, só disseram que foram contratados por uma mulher para buscar uma encomenda e receberiam R$100 por isso. O material apreendido foi levado para a delegacia junto com os suspeitos. Já no Vale do Jari, uma operação contra o crime organizado resultou na apreensão de drogas, munição e uma arma de fogo. 9 pessoas foram presas desde quando as investigações começaram. A operação teve como alvo grupos criminosos que agem no Vale do Jari, no sul do Amapá. Ela foi organizada pela primeira delegacia e resultou em um prejuízo para o crime organizado superou a R$94 mil. Foram apreendidos mais de 3 quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha, munições, uma réplica e uma arma, dinheiro, celulares e uma balança de precisão. 9 pessoas envolvidas com esse tipo de crime já foram presas. Investigações seguem para apurar se a arma de fogo apreendida tem ligação com homicídios em Laranjal do Jari. A operação teve apoio da Polícia Penal e do Canil da Guarda Municipal. Do Vale do Jari, indo para o município de Oiapoque, extremo norte do estado. Lá no município, mãe e filha foram presas por agredir uma mulher com uma pá e facadas. Uma rixa antiga teria motivado a agressão. A prisão da mãe e da filha aconteceu na cidade de Oiapoque. Elas são acusadas de agredir uma mulher usando uma pá e uma faca. A vítima levou 18 golpes. Há 10 dias, ela tentou agredir uma das acusadas em um bar usando um terçado. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. Na agressão mais recente, a filha usou uma pá e a mãe uma faca que tirou da calça. A mulher foi levada para o hospital e o estado de saúde dela é estável. Ela tem 39 anos e as agressoras 39 e 18. A mãe está presa e a filha foi encontrada no dia seguinte. Elas passaram por audiência de custódia e foram liberadas. Foi determinado pela Justiça o distanciamento da vítima e a proibição de frequentarem bares e que não deixem a cidade. O Tá na Hora Amapá vai para um breve intervalo comercial, mas na volta você não pode perder as informações sobre 3 técnicos de enfermagens
que foram presos no Distrito Federal acusados de homicídio, é isso mesmo. Os detalhes sobre esse caso de grande repercussão daqui a pouco, depois do intervalo. De volta com mais um bloco do Tá na Hora do Amapá aqui na tela do SBT. Obrigado pela sua audiência. E atenção, olha esse caso. 3 técnicos de enfermagem foram presos no Distrito Federal acusados de matar pacientes em um hospital particular. Segundo a polícia, as mortes teriam sido causadas pela aplicação intravenosa de uma substância letal fora de qualquer protocolo médico, o que dificulta a identificação da causa da morte. As prisões fazem parte da Operação Anubis. Os suspeitos são um técnico e 2 técnicas de enfermagem, com idades entre 22 e 28 anos, que atuavam na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2025. Os pacientes teriam morrido poucos minutos após receber na veia uma substância aplicada fora de qualquer protocolo médico. Também há a suspeita de que eles teriam aplicado desinfetante em ao menos uma das vítimas. 2 homens de 63 e 33 anos e uma mulher de 75 anos morreram. Um dos produtos usados pelos suspeitos é considerado extremamente perigoso. Pode provocar parada cardíaca em questão de minutos e, o mais grave, não deixa sinais claros em um primeiro momento, o que pode fazer a morte parecer natural ou uma complicação clínica. Segundo a polícia, os suspeitos sabiam o que estavam fazendo. Elas sabiam qual era a substância que ele estava usando, tanto no medicamento quanto no desinfetante. Elas sabiam que a aplicação direta na veia daqueles produtos causaria a morte, poderia causar a morte, e mesmo assim elas não interviram e não fizeram nada. A investigação foi ampliada e a Polícia Civil vai analisar pelo menos 20 atestados de óbito para saber se outras mortes tiveram o mesmo padrão, inclusive em outros hospitais onde os suspeitos teriam trabalhado. Entidades médicas brasileiras alertam para o curso de medicina quase totalmente à distância oferecido no exterior, principalmente na Bolívia. Segundo a Associação Paulista de Medicina, a falta de prática compromete a formação e pode colocar pacientes em risco. Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O nome é grande, proporcional ao prestígio da instituição. Os médicos graduados aqui ou que fazem residência passam entre 9 e 11 anos aprendendo na teoria e na prática como cuidar dos pacientes. O Brasil forma anualmente 45 mil novos médicos e ainda revalida o diploma caso a pessoa seja aprovada na prova exigida pelo governo de quem estudou medicina em outros países, entre eles a Bolívia. E vem de lá a oferta de um curso para a formação de médicos à distância. As atividades presenciais são concentradas 2 vezes por ano, ao todo apenas 4 semanas. Ou seja, quase 100% das aulas são online. A Associação Paulista de Medicina decidiu denunciar o que classifica como desqualificação do ensino médico e um risco à vida de pacientes. Alertar os médicos, ou os candidatos a fazer o vestibular de medicina, para que não caiam nessa. 4 semanas de prática no ano,
né? E medicina, ela demanda período integral, ela demanda uma dedicação exclusiva, fundamentalmente, né? E demanda um hospital, né? Demanda prática, o que a gente aprende medicina na prática, né? Um decreto assinado pelo presidente Lula no ano passado proíbe o ensino à distância nos cursos de medicina. Logo, inviabiliza qualquer tentativa de revalidar aqui um diploma conseguido dessa forma como está sendo oferecido na Faculdade da Bolívia. Isabela, Lucas e Matheus são residentes no Instituto de Radiologia do HC Paulista. Fazem a especialização após terem terminado a faculdade de medicina. Passaram a última década conciliando a sala de aula presencial com a prática, realizando exames, discutindo casos, dando laudos. Afirmam que é a prática que dá experiência ao profissional. É imprescindível você ter contato com o paciente e ter um contato monitorizado por pessoas mais experientes. Todos os exames que a gente vai laudar, que a gente vai fazer o relatório, eles passam por essas pessoas antes de ser liberado para o paciente de fato e progressivamente a gente vai ganhando mais experiência nisso, né? Mesmo na radiologia, uma especialidade em que existe menor relação entre médico e paciente, é preciso exercitar o conhecimento desde sempre e dar diagnósticos que fazem tanta diferença na vida das pessoas. Eu preciso tocar na paciente, eu preciso conversar com ela, eu preciso entender o que ela está sentindo e sem a prática não tem como. E para aumentar a qualidade dos profissionais e a segurança dos doentes, a Associação Paulista de Medicina ainda defende a criação de uma prova, nos moldes da que é aplicada aos advogados. E só com ela, o médico será autorizado a exercitar a profissão. Mudando de assunto agora, o Ministério Público vai investigar de quem é a responsabilidade sobre as fiações abandonadas nos postes da cidade. A situação é considerada, entre outras classificações, como crime ambiental. O problema é antigo e parece sem solução. Agora, a responsabilidade sobre as fiações abandonadas em postes de Macapá vai ser investigada pelo Ministério Público. A primeira Promotoria de Meio Ambiente instaurou uma notícia de fato para apurar danos materiais, perigo de acidentes para pedestres e veículos e risco de curtos-circuitos. Ela tem como base exatamente a grande quantidade de fios de internet, energia e telefonia no posteamento, maioria sem uso. Um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça caracterizou a situação como degradação do meio ambiente artificial e poluição visual. Também responsabiliza diretamente a distribuidora de energia para organizar e limpar a fiação. Já existe uma lei de 2023 para esse tipo de limpeza, mas ela nunca foi cumprida. Recentemente, a Delegacia de Meio Ambiente e o Centro Integrado de Operações de Defesa Social foram acionados pela Promotoria de Meio Ambiente. A universitária acusada de atropelar duas colegas de turma foi denunciada pelo Ministério Público. Vamos agora aos detalhes dessa informação deste caso que aconteceu em 2025. O Ministério Público do Amapá decidiu denunciar a universitária Yandre Boni Souza dos Santos. Ela pode responder a processo por tentativa de homicídio qualificado. O caso está com a primeira promotoria do Tribunal do Júri de Macapá. No dia 9 de outubro do ano passado, Yandra atropelou duas colegas de curso, na Avenida José Tupinambá, no bairro Laguinho. O fato foi filmado por uma câmera de segurança. O carro aparece atingindo em cheio Daiane Moraes, de 19 anos, e Stephanie Ferreira, de 21. Elas não tiveram ferimentos graves. Para o Ministério Público, a estudante teria tentado matar as colegas por causa de um desentendimento. Também foi pedido que ela seja obrigada a indenizar as vítimas. Tá na Amapá, agora vai para o intervalo comercial e na volta vamos trazer dados preocupantes sobre o número de golpes que são registrados envolvendo transações via Pix. É logo após o intervalo.
De volta com o terceiro e último bloco do Tá na Hora do Amapá aqui na tela do SBT. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E atenção agora para esses números preocupantes. O Brasil registra 71 golpes por minuto envolvendo transações via Pix. Só entre janeiro e setembro do ano passado foram 28 milhões de fraudes, mais de um caso por segundo. Enganada por acreditar na boa-fé dos clientes. A gente confia nas pessoas, vem e é cliente já assim de anos. Cíntia é dona de um salão de beleza no centro de São Paulo e foi vítima de 2 golpes seguidos envolvendo transações via Pix. Um deles foi o agendamento de um Pix que nunca foi efetivado. No outro, a cliente mostrou um comprovante falso de pagamento na tela do celular. Deu um valor de 800 e pouquinho. Aí, quanto que deu no final, né? Aí eu falei o valor, ela, tá aqui, ainda mostrou, né? E eu, confiante, né? E acabei nem olhando na hora, fui olhar depois no aplicativo, mandei mensagem, liguei, e só me inventa a história, que não sei o que, que meu banco tá com problema. 8 em cada 10 pessoas utilizam o sistema Pix para pagamentos e serviços. No dia 5 de dezembro, o Banco Central registrou um recorde, mais de 313 milhões de transferências em apenas 24 horas. Mas o que era para facilitar a vida do consumidor também virou dor de cabeça. Só entre janeiro e setembro do ano passado, o Brasil registrou 28 milhões de fraudes envolvendo o Pix, mais de um caso por segundo. Os números são da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. A advogada especialista em direito digital e proteção de dados explica que, nesses casos, há uma forma de se precaver. Prestei um serviço, cobrei por ele, a pessoa me mostrou um comprovante, mas é importante você checar no seu próprio aplicativo do banco realmente para ver se essa transação foi realmente efetivada, se o dinheiro caiu na sua conta. O salão da Cíntia agora é assim. Já na hora ali, confere. Já vai, espera um pouquinho, tá com um cliente, só um minutinho. Olha no seu aplicativo, confere, porque se você vai naquela só de confiança no cliente, não vai nessa. E no bairro Morada das Palmeiras, aqui em Macapá, uma dupla foi presa com drogas. A polícia desconfiou da atitude suspeita de um deles e fez a abordagem. A dupla foi abordada no bairro Morada das Palmeiras, na Zona Norte, depois que policiais do 2º Batalhão perceberam atitudes suspeitas. Quando viram a aproximação da equipe, um dos suspeitos tentou se livrar de porções de entorpecentes. Os militares perceberam movimentação suspeita em uma casa próxima e resolveram revistar o local. Lá mora um dos suspeitos. No quarto dele foram encontrados 3 rádios comunicadores, 4 celulares, 12 munições, 16 munições de calibre 22, 16 porções de crack, 7 de cocaína e dinheiro. Com outro suspeito estavam 9 porções de drogas e um aparelho celular. A dupla foi levada para a delegacia. O Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, começou a pagar os clientes prejudicados pela liquidação do Banco Master. Segundo o fundo, cerca de 570 mil pessoas já solicitaram o ressarcimento por meio do aplicativo oficial. Mas a expectativa é de que aproximadamente 800 mil investidores sejam atendidos. O custo total da operação pode chegar a quase 41 bilhões de reais. O FGC garante o pagamento de até 250 mil reais por CPF ou CNPJ. Valores acima desse limite devem ser reclamados nos processos de liquidação conduzidos pelo Banco Central. Ao todo, 800 mil investidores devem ser ressarcidos. O custo chega a quase 41 bilhões de reais. Esta especialista orienta que quem investiu no Master deve entrar no site do FGC e baixar o aplicativo do fundo. A primeira coisa vai ser colocar, depois que baixar lá o aplicativo, complementar o seu cadastro indicando o seu CPF. Com o CPF, ele já vai indicar a situação de que você está coberto ou não está coberto. Estando coberto, a pessoa completa os dados, daí o FGC deve creditar em um prazo de 48 horas.
O FGC garante o pagamento de até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Os valores que ultrapassarem esse limite devem ser solicitados no processo de liquidação, conduzido pelo Banco Central. O Fundo Garantidor de Créditos é uma associação privada que reúne recursos de instituições financeiras. O objetivo é ressarcir investidores em casos de quebra ou liquidação de bancos. Foi o que aconteceu com o Banco Master, que teve a liquidação decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado. Daniel Vorcaro, dono do banco, é investigado pela Polícia Federal por suspeita de crimes contra o sistema financeiro. Na semana passada, ele teve celulares e bens apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero. As provas serão analisadas por 4 peritos indicados por Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro causou desconforto na PF e reforçou a desconfiança de parlamentares. O deputado Carlos Jordi, do PL, diz que já alcançou o número de assinaturas necessárias para criar uma comissão parlamentar mista de inquérito. Além de ser um caso de fraude ao sistema financeiro nacional de um banco privado, há o envolvimento de diversos agentes políticos, de membros do Poder Judiciário, de pessoas que estavam envolvidas com esse banco, e nós queremos entender qual é essa relação. Obrigado sempre pela sua atenção, pela sua audiência. Encerramos agora mais uma edição do Tá na Europa, aqui na tela do SBT. Claro, sempre desejando para você uma excelente noite. Continue ligado aqui na programação do SBT. Vem depois novelas, Ratinho, De Noite com Danilo Gentili, ou seja, programação completa para a família amapaense. Então, mais uma vez, uma excelente noite, se cuide e até amanhã.